Bom dia, pessoal. Bom dia, Food Brasil. Estamos ao vivo, 9 horas da manhã para quem está em São Paulo, 7 horas da manhã para quem está aqui nos Estados Unidos. Vamos começar hoje. Eu fiz um formato diferente aqui para quem está no Instagram. Quem está no Instagram, ó, fica aí o bannerzinho. Faz o cadastro lá, pessoal, para receber todas as informações. Para quem está acompanhando aqui diretamente do Zoom, bom dia para vocês. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva, que você vai ter acesso a todo o material, né? Workshop, Ano Novo, Vida Nova, Transforme 2025 no ano da sua carreira. Essa é a proposta do workshop, é para isso que eu estou aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Augusto da Food Brasil, sou engenheiro de alimentos e hoje não, né? Durante esses 3 dias a gente estava falando sobre como dar um novo rumo para nossa carreira em 2025. Quantas vezes chegou no final do ano aí e você está pensando: "Cara, será que, né, como é que foi esse ano? Foi bom? Foi ruim? Como é que foi? Como é que foi para vocês?" Deixa aí no comentário que eu quero muito saber. Vamos fazer um resuminho aqui do que a gente viu durante esses 3 dias, né. Então, primeiro dia a gente foi e viu sobre planejamento, definição de metas, a gente definiu ponto A, B e C, onde a gente estava, onde a gente quer chegar. A gente utilizou a calculadora 10x da indústria de alimentos para saber onde a gente estava, né. A ideia é saber em que situação a gente está nesse momento atual para poder chegar e para saber onde a gente vai chegar. Então não adianta nada você querer chegar em algum lugar e você não ter nem ideia se você está perto, se está longe, quais são as ações que você precisa fazer para chegar até nesse lugar. Também usamos ferramentas práticas, PDCA, MEI, SHA, todas essas ferramentas, elas estão disponíveis, são ferramentas que a gente utiliza no dia a dia da indústria e elas servem para fazer com que você consiga controlar melhor e planejar melhor seu dia a dia, até priorizando as ações que você vai fazer. No segundo dia, a gente trabalhou a parte do crescimento e posicionamento profissional. Não adianta nada você querer crescer, de você querer buscar esses caminhos, se você não está bem posicionado. Imagina, você está ali buscando uma vaga, buscando se posicionar, buscando um cliente que seja. Como é que você vai encontrar esses clientes? Como é que você vai buscar esses clientes? Como é que esses clientes vão te encontrar? A oportunidade, principal desse workshop é a gente conseguir fazer networking. A comunidade da Food Brasil é uma comunidade muito forte, a gente tem muitos profissionais lá dentro, a gente tem 40 grupos divididos por tópicos, e aí você pode entrar lá e participar desses grupos e fazer networking, ajudando as pessoas e também sendo ajudado. Essa foi a ideia dessa criação desse workshop. A gente fez também a otimização de currículo, fez a otimização de do nosso LinkedIn, usando copiar, colar e o ChatGPT. Muito tranquilo, não teve dificuldade. Quem aí fez a atualização do LinkedIn igual eu mostrei na aula passada? Eu espero que vocês estejam fazendo, tá? Muitas das coisas que não vão para frente é porque a gente não usa o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Se a gente não tem a atitude de mudar, de fazer, de criar, não adianta nada. A gente vai acabar ficando para trás, tá? Então usa, é muito simples. Jogou seu currículo no chat GPT, jogou aquele prompt que já está ali prontinho para você, tá fácil, né? Não tem nem dúvida. Depois, a gente revisou a parte de estratégia e comunicação, principalmente como a gente vai se relacionar com as outras pessoas, como é que a gente vai fazer networking, como é que a gente vai fazer as entrevistas. E a valorização e diversificação, principalmente com a prestação de serviços quando alguém vai te pedir alguma dica, alguma ajuda ou alguma recomendação. Como é que estão as recomendações de vocês aí nesses últimos tempos? As pessoas têm te recomendado? As pessoas têm te chamado para fazer algum trabalho? As pessoas têm pedido para que você ajude em alguma situação? Aproveita, aproveita e faz e vai fazer esse serviço. Quanto vou cobrar, Augusto? Cobra R$ 4.000 por mês durante 3 meses. Pode ser bom, pode ser ruim, pode dar prejuízo,
pode ser que não. Hoje, esse disclaimer é super importante, né? Então, o treinamento ele não tem, ele só tem caráter exclusivamente educativo. Ele vai fornecer informações e ferramentas para auxiliar no desenvolvimento. Ele não é uma recomendação de investimento e cada investidor tem que tomar os seus cuidados aí. Qual que é o objetivo desse workshop? Eu espero que a gente esteja cada dia mais perto desse objetivo, porque também hoje é o último dia, né? Então a gente vai fornecer aos participantes ferramentas e um plano de ação claro, prático e personalizado para atingir o 10x ou o número da felicidade até dezembro de 2025. Para quem ainda não sabe, né, está na dúvida, o que é esse 10x, o que é o número da felicidade? E não se inscreveu no workshop, se inscreva, tá aí para o pessoal do Instagram, é só comentar, workshop, eu te mando as informações, você se conecta ali e você se inscreve. Para quem não é o workshop, tá? Ele não é para profissionais que não têm formação, não é para funcionários públicos, não é para concurseiros, não é para aposentados, nem para quem está investindo. Esse não é o objetivo do, do workshop. E o que é multiplicação financeira? Agora vamos entrar na parte do conteúdo. O conteúdo em si começa agora. Então, se você chegou um pouco atrasado, se você está se preparando, perdi tudo. Não, não perdeu. Tá? A gente está começando, até agora a gente só revisou o que estava acontecendo, quais são, o que a gente falou nos outros dias e agora vai começar o conteúdo. Então, papel, caneta na mão, copinho de água, cafezinho e vamos lá. O que é multiplicação financeira? Tá? Isso eu acho que é um dos grandes desafios para qualquer profissional, qualquer pessoa que está ali planejando sua vida. Eu acredito que o dinheiro, eu quero chegar a um dinheiro suficiente para não precisar de entrada de dinheiro. Não quer dizer que precisa ser muito, não quer dizer que precisa ser pouco. Depende do tanto que você gasta, depende dos seus luxos, das suas necessidades. Então você vai calcular esse valor para entender, com esse valor aqui, eu consigo viver bem, né? Não é para sobreviver, não é aquela fase inicial que a gente está ali, que a gente precisa se posicionar, que a gente precisa colocar dinheiro para dentro de casa, porque os boletos estão chegando, a gente não consegue nem pagar a conta, não. É uma vida bem, é uma vida plena, é uma vida sossegada. Quanto de dinheiro eu preciso para fazer com que eu não precise mais entrar dinheiro na minha vida de outras fontes a não ser dos meus investimentos, para eu ficar tranquilo? Então, como que eu vou calcular? Existe nos Estados Unidos um estudo que se chama Estudo Trinity, de 1998. E ele fala das regras dos 4%. E essa regra é muito interessante porque ela simplifica muito a conta. Então, se você tiver uma calculadora aí na mão, ou for bom de cálculo, você vai conseguir fazer isso. Eu, particularmente, prefiro usar planilhas de Excel. Então, eu criei uma calculadora da aposentadoria da Food Brasil e ela calcula esse valor em dólar. Por quê? A gente vai entender um pouquinho mais para frente desse treinamento por que, que o seu rendimento tem que ser calculado em dólar. Eu, particularmente, sempre fiz isso depois que eu fiz essa mudança de mentalidade. Por que, que tem que ser só em dólar? Porque você escapa da variação cambial, né? Então, para quem é mais experiente, assim como eu, já viu o dólar é R$ 1. R$ 1 por $1. Lembra dessa época? Agora a gente está vendo R$ 6 para $1. A gente já viu R$ 2 por $1, a gente já viu 3, 4, e cada vez vai ficando mais caro, cada vez vai ficando mais longe, mais distante essa disparidade de moedas. Então, se a gente calcular tudo em dólar, a gente evita um pouco dessa variação cambial. Juros e inflação aqui no Brasil, elas são constantes. Para quem está acompanhando melhor, quem está nos investimentos, viu que a renda fixa está pagando mais de 15% ao ano. Então, assim, está uma loucura. Por quê? O governo precisa controlar os preços, precisa controlar a demanda, e aí ele acaba te empobrecendo, ele acaba aumentando os juros, ele faz controle de câmbio, ele acaba fazendo manipulações ali que acabam diminuindo o seu poder de compra. E isso eu vou mostrar para vocês logo mais. Como que a gente vai usar essa calculadora? Tá? Deixa eu ver se eu consigo até colocar lá na tela aqui. É isso aqui, ó. É uma planilhinha de Excel. A gente vai colocar aqui o gasto anual em dólar. Qual que é o nosso gasto anual? Vamos imaginar que é o nosso número da felicidade, US$ 75.000 por ano. Beleza?
Daqui quantos anos você quer aposentar? Vamos colocar aqui 30 anos. 30 anos tá bom, né, eu tô com 40, 70 anos, trabalha até os 70, tá bom. Qual que é o dólar? É 6,20, eu peguei aqui do link do Banco Central, e ele já dá aqui para você quanto que vai ser seu gasto mensal. Então você, com esses 75.000 no ano, você vai gastar 6.200 por mês, ele vai te dar um gasto em reais de 38.000, que é um valor até razoável aí para a gente viver bem, né? Lembra que eu falei, não é sobreviver, é viver bem. 38.000 dá para viver bem? Conta aí para mim nos, nos comentários se dá para viver bem com 38.000 hoje. Dá até razoavelmente bem, né? Pelas regras dos 4%, você pega os 75 e divide por 4%. E aí você vai ter um montante que você precisa ter investido. Nesse caso, 1.875.000 dólares. E aí você vai ter um retorno anual de 5%. Para quem investe, talvez vai um pouco mais tempo, vai falar, não, Augusto, mas isso daí é um retorno muito baixo. Lembra que aqui o retorno é em dólar. A gente está falando de uma economia que tem uma inflação muito baixa, que não depende de câmbio e que 5% é um valor razoável, tá? E a gente vai ver mais para frente por que isso funciona. E o aporte necessário mensal seria de 2.299 dólares ou 14 mil reais por mês para você conseguir esse nível de vida. Então, cara, parece um pouco distante, né? Mas essa calculadora aqui depois eu vou mandar o link para vocês acessarem, e aí vocês fazem as suas brincadeiras. Eu coloquei aqui diversos outros jeitos de fazer esses cálculos, né? Se você quer fazer pelo montante total, se você quer fazer pelo aporte, mas isso daqui vai te dar uma ideia do que você pode fazer. Então, a gente utilizou 75.000, colocou os 30 anos ali que a gente quer. A regra dos 4% nada mais é do que pegar esse montante que você quer gastar no ano, né, e dividir por 4%, e aí você vai ter o montante total de investimento que você necessita para viver ali. Por favor, né, e um erro que a gente comete muito, usar a base dos nossos gastos atuais para prever o futuro. Então, se você é muito jovem, se está com 20, 30 anos, quando eu estava com 20 anos, eu gastava R$ 400 lá na faculdade e era muita coisa, né? Só que R$ 400 hoje não enche nem o tanque do carro. Então, lembre-se que talvez o valor que está aparecendo aqui pode ser muita coisa, né? Mas não é. Tá? Rendimento anual em investimentos em dólar, e eu particularmente me assustei bastante com isso, buscando os investimentos nos Estados Unidos. Rendimentos de 4, 5% são rendimentos até agressivos para uma economia aqui americana. Tá? Então, não fique com os rendimentos que a gente tem, por exemplo, de renda fixa, de 12, 1% ao mês. Tá? Isso não inclui inflação, não inclui desvalorização cambial. Então, a gente vai ver por que isso é interessante. Com esse valor, eu teria que aportar 2.300 dólares por mês. Imagina você se isso aqui não fosse dólar, fosse só moeda por moeda. Então, 75.000 moedas, 1.800.000 moedas e 2.000 moedas. Você acha que se você ganhasse um salário de 4 ou 5.000 moedas, seria possível guardar 2.200? Razoável, tá? Não é fácil, não estou falando que é fácil, mas é possível. Então, imagina 4.000 moedas que você ganharia. Se a gente trouxer para uma economia americana, 4.000 dólares é o que um Uber faz aqui. Então, para um Uber se aposentar com isso, é possível. Não é nada fora do comum. Agora, para um Uber no Brasil, será que isso seria possível? Aí eu já não sei. Por quê? Tem muito custo, tem muito gasto, tem muito imposto e o custo de vida no Brasil ele é diferenciado. Né? Então vamos converter isso aqui para real, para ficar um pouco mais fácil. 75.000 vira 450.000. 1.800.000 vira 11.250.000. Para você ter um rendimento, um aporte de 13.000 por mês. Aí já ficou mais pesado, né? E por que eu quero mostrar isso? Não é para falar, cara, não, tem que vir para fora, tem que. É só para mostrar que
a gente precisa ganhar mais, a gente precisa ser melhor valorizado, a gente precisa ter possibilidades diferentes dentro do mercado que a gente está. Então, R$ 13.000 de aporte, quase 14.000, deveriam ser tranquilos para a gente colocar. E, na verdade, não são. Né? Se a gente for pegar essa história esse valor e jogar para o nosso dia a dia, 13.000 às vezes não é nem o que estão pagando como salário total. Imagina fazer esse aporte de 13.000. Augusto, mas por que você fica falando tanto de dólar? Por que você converte tanto para dólar? Lembra desse gráfico que a gente viu ontem? Eu peguei só uma partezinha da época que eu era estagiário na Nestlé. Quando eu era estagiário na Nestlé, o salário era de R$ 800 por mês. Quando a gente faz esse salário reajustado hoje pela inflação, então imagina que eu trouxe isso para valor presente. Então ele era 800 naquela época, para ele valer os mesmos 800, né, para eu comprar minha comida, para eu pagar meu aluguel, para no dia de hoje, esse 800 deveria ser 2.500. Então só aqui a gente já teve a inflação, os juros, tudo influenciando para que esse valor. E eu não peguei esse valor de qualquer lugar, tá? Isso é uma calculadora do governo, tá aqui embaixo. Para quem não viu a aula ontem, é um índice de inflação que tem uma calculadora, você coloca a data do valor inicial para a data que você quer reajustar, e aí ele já te dá com base na inflação desse período. Então é um dado oficial, dá para a gente conferir ali, dá para a gente fazer essa auditoria. 800 reajustado pela inflação, nesse tempo, né, de 2008 até 2024, ele vai para 2.532. Que estagiário está ganhando isso? Existem estagiários que estão ganhando isso. Né? Então, não quer dizer que é um salário, nossa, os salários aumentaram. Não, os salários só acompanharam o poder aquisitivo. Esses 2.000 que o cara ganha hoje é equivalente aos 800 que eu ganhava lá em 2008, porque ele consegue comprar as mesmas coisas que eu comprava naquela época, tá certo? Mas e se a gente fizer um ajuste pelo dólar? Né? Vamos pegar lá o dólar de 2008 e o dólar de 2024. E vamos pegar esse 800 e a gente vai dividir esse 800 para saber quantos dólares dá. Dá 452. Se eu trouxer para hoje os mesmos 452 dólares com o câmbio que está aqui, de 6,15, a gente tem 2.779. Muito próximo. É muito próximo o valor. Então, se a gente for olhar, né, quero ir pelo dólar, quero ir pela inflação, dá na mesma. Vai dar na mesma. Então, por isso que eu gosto de usar sempre o dólar como referência, porque se eu tinha US$ 450 aqui em 2008, provavelmente em 2024 o valor vai ser muito próximo desses US$ 450 que tem aqui. Ficou claro? Tem alguma dúvida até agora? Tem algum comentário? Será que faz sentido isso daqui? Então imagina que, né, por que eu trouxe isso? Lá em 2008, R$ 800 valiam US$ 452. Se a gente trouxer esses mesmos US$ 452 para hoje e usar o câmbio, esses US$ 452 452, eles vão valer R$ 2.700. Então, o poder de compra do dólar, ele é o mesmo. Se você fizer suas contas todas em dólar, você não precisa se preocupar com a inflação, com os juros, com as incertezas que tem no país. Você vai estar bem em qualquer lugar, tá certo? US$ 452 em 2008 continuam comprando as mesmas coisas que US$ 452 em 2024, segundo essa estrutura, tá certo? Eu não acho que é coincidência, tá bom? Isso aqui é só para justificar um pouco do porquê a gente vai usar dólar na maioria dos nossos, na maioria não, nos cálculos de futuro e nos cálculos de investimento. Né? Um conceito importante: investimentos protegem, mantêm o patrimônio e te levam para uma segurança financeira. A ideia não é que a gente ganhe dinheiro com investimentos financeiros, não é para a gente ficar rico com investimento financeiro. Trabalhar para você é o que vai fazer você enriquecer. Eu não estou falando só de empreendedorismo, não estou falando, vai ter que abrir uma empresa para você, vai ter que montar um negócio para você.
É muito arriscado. Eu digo isso por experiência própria. Eu já abri meu negócio, já fechei. Tinha 2 sorveterias, depois fui fazer salgado, depois fui trabalhar com e é muito complicado. Hoje, meu empreendimento é a Food Brasil. E é super difícil. Então, eu não estou falando para você abrir um negócio, eu estou falando para você trabalhar para você. E trabalhar para você é o que vocês estão fazendo aqui hoje. É olhar para a sua vida profissional, olhar para a sua carreira e fazer o que a gente fez nesses 3 dias. É pensar, cara, como é que eu faço para me atualizar? Como é que eu faço para me posicionar? Como é que eu faço para ganhar minha vida? Independente se você tem um chefe, independente se você tem um cliente, que é seu chefe também, independente de você ter uma empresa ou não, independente de você ter um CLT ou um PJ, não faz diferença, desde que você esteja pensando em você e como você vai seguir por essa carreira, tá? E como que a gente vai multiplicar? Eu vou mostrar aqui três diferentes possibilidades para você multiplicar esse seu patrimônio. Primeiro deles é ganhando em dólar. Esse é o mais tranquilo, porque a gente está calculando tudo em dólar, a gente quer se aposentar em dólar, tá, vamos ganhar em dólar. Segundo, usando milhas de cartão de crédito, mas não é o jeito que o pessoal faz em cursos de milhas e cartão de crédito, tá? Deixando muito claro isso aqui, e investindo em ativos e investindo em você. Como ganhar em dólar no Brasil? Né? No Brasil não, no mundo. Como ganhar em dólar? Essa é uma pergunta que todo mundo faz para mim. Esse eu recebo muito no Instagram e esse é um dos motivos também do workshop. O workshop é para ajudar e responder muitas das perguntas que as pessoas me fazem todo dia. E aí eu junto tudo isso e compilo aqui num treinamento. Primeiro deles, morar no Brasil, converter para dólar. Então, isso você está trabalhando, você está tirando seus faturamentos, está emitindo nota, está recebendo o valor em real, você converte esse valor e transfere para a conta em dólar. Por exemplo, a Nomad, por exemplo, a Avenue. Existem outras plataformas aí que te permitem fazer essa conversão de dólar, investir em dólar e investir fora do Brasil. E migrar do Brasil e receber em moeda estrangeira, eu tenho muito amigo que faz isso. E migrar do Brasil para os Estados Unidos, receber em dólar, é o que eu estou fazendo agora, é o que exatamente nesse momento eu estou passando por isso, e morar no Brasil e receber em dólar. Qual dessas 4 opções para você se parece melhor? Tá? 1, 2, 3 ou 4. Faz essa votação, vamos ver quem ganha. Eu acho, né, e eu escolho, não é nem a emigrar do Brasil, apesar de eu estar aqui, tá? É morar no Brasil e receber em dólar. A melhor coisa por quê? O custo de vida no Brasil é muito melhor. Um apartamento aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ele sai mais ou menos, tá? Não precisa ser muito bom não, $1.500 por mês. $1.500 por mês, com o câmbio que está hoje, você vai pagar 7.000, 8.000 reais. 7.000, 8.000 reais, você aluga um apartamento muito bom em São Paulo, tá? É possível. Então, assim, a diferença é gritante. Um apartamento de 7.000 no estilo de apartamento bom em São Paulo, aqui vai sair 5, 6, 7.000 dólares. Então, o custo de vida aqui é muito alto. O setor imobiliário aqui é super valorizado. Então, morar no Brasil, converter para dólar é muito pesado. No longo prazo, vai ser muito, muito, muito difícil manter esses investimentos e manter fazendo isso. Né? Eu falo por quê? Por 10, 15 anos eu tentei fazer isso e é muito complicado. Você não consegue se manter no longo prazo. E migrar do Brasil e receber moeda estrangeira. Isso eu já tive muitos amigos que fizeram, tá? Países como Irlanda, Portugal, Espanha, Austrália. Você vai para lá, você vai como estudante, você começa a fazer seu networking, as suas conexões, você faz a atualização de status e acaba conseguindo um visto para ficar mais permanentemente no país. Isso aqui acontece, é super comum e você ganha numa moeda forte, mais forte que o real, por exemplo, o euro, né? Ou, por exemplo, o dólar australiano. Eu, particularmente, não gosto de nenhum desses países. Eu tenho visto de trabalho, possibilidade de ir para o Japão, por exemplo, mas não gosto, né? Não são países que me agradam. O que eu gosto? Estados Unidos. Então, eu estou tentando, né? Estou na luta aí para conseguir esse meu visto. Já fiz a aplicação, já
estão com os documentos ali rodando, tomara que seja aprovado e que eu continue ficando aqui e conseguindo trabalhar aqui para ganhar e fazer esse faturamento em dólar. E o quarto item, morar no Brasil e receber em dólar. Aqui eu acho que é uma excelente oportunidade, porque você não precisa de visto, você não precisa sair da sua terra natal, você não precisa trocar de ambiente, você não precisa mudar seu network. Mudar o network até que precisa um pouquinho, né? Porque senão você não vai conseguir ter acesso a essas oportunidades. Mas você continua onde você está e você faz atendimentos remotos. Então, um exemplo, tá? O que que você precisa? Como é que você vai fazer isso morando no Brasil e recebendo em dólares? Eu já fiz isso, né? A Fiberstar era uma empresa americana, a Lacenor era uma empresa espanhola. Primeira coisa, falar inglês, né? Quem não fala inglês tá perdendo tempo. Tem que falar inglês. Ah, Augusto, mas eu não quero sair do Brasil. Não tem problema. Se você quer ganhar em dólar, se você quer ter uma vida tranquila, se você quer se aposentar em dólar, se você quer. E eu já mostrei por quê a gente está falando em dólar ali. Tem que falar inglês. Inglês suficiente para você se comunicar, não precisa ser perfeito, não precisa ter aquele sotaque americano, sotaque, eh, europeu, você precisa só se comunicar. Pode ser mal, mas tem que se comunicar, tá. Ter passaporte e um visto, visto americano, B1, B2. Visto americano por quê? Não porque você quer vir para Disney, que é um passeio que eu recomendo todo mundo fazer, porque é um bom negócio para se conhecer. É um estudo que você vai fazer aqui, conhecer o atendimento dos parques da Disney. Mas simplesmente porque vai que surge uma oportunidade. Pablo Marçal tá ali no Instagram dele falando que vai trazer alguém aqui para passar o ano novo com ele. E aí? E se você fosse sorteado? Você não ia ter passaporte. Você fala assim: não, vou te pagar aí uma passagem para você vir aqui para a gente fazer uma prospecção de cliente nos Estados Unidos. E você não tem visto. E você não tem passaporte. Não tem, né, não dá. Como é que você vai, ter um visto se você nem tem o passaporte? Começa daí. Depois que você tem um passaporte, como é que você vai fazer uma viagem se você não tem um visto? "Ah, Augusto, mas eu não quero ir para os Estados Unidos". Se for para o México, você vai ter que tirar visto. Se você tiver um americano, você já entra. Canadá, você vai ter que tirar visto. Se você já tem o americano, você só precisa de uma autorização. Então, alguns países aceitam o visto americano como uma barreira ali para facilitar ou dificultar a sua entrada. Então, é um visto que vale muito a pena. E além disso, muitas das feiras acontecem aqui, muitos dos eventos acontecem aqui e as maiores empresas, pelo menos uma diversidade muito grande de empresas grandes estão aqui nos Estados Unidos. Então, é um mercado para se conhecer. E um pouco de loucura, né. Tem que ter um pouco de cara de pau, senão não tem como conseguir isso daqui, porque existe muita desse preconceito que a gente precisa ser perfeito no inglês, que a gente precisa falar perfeitamente inglês, e na verdade, se você conseguir se comunicar, se você conseguir mandar e-mail, se você e o mais difícil não é mandar e-mail, o mais difícil não é falar cara a cara, o mais difícil é atender e falar no telefone. Isso é super, super complicado. Porém, se você consegue fazer isso e, por exemplo, o Skype, se você receber ligação do Skype, o Skype ele consegue fazer a transcrição ao vivo da chamada e você consegue entender melhor o que a outra pessoa está falando. Então, ferramentas existem, tá? Eh, e por que eu falo um pouco de loucura? Porque a gente tem que procurar por essas empresas, elas não vão cair no colo. Talvez a gente tenha aquela ideia na nossa mente que as empresas vão vir chamar a gente, que a gente vai ser encontrado, que a gente vai criar um perfil no Instagram, vai começar a postar, e não vai, né? E não vai. Deixa eu te contar um segredo, não vai. As empresas dificilmente elas vão te achar falando assim: "Ó, eu tenho uma oportunidade para você que está aí no Brasil, eu quero montar meu negócio no Brasil". Não vai, tá. Você tem que olhar para essas empresas e perguntar: "Cara, vocês já pensaram em ter negócio no Brasil? Essa operação aqui do Brasil, como é que tá? Vocês querem ajuda?". A melhor e a maior melhor e maior serviço que a gente, como profissional da indústria de alimentos, tem para oferecer para essas empresas é a tradução. E não é a tradução do idioma, é a tradução do negócio, é a tradução da cultura, é a tradição dos processos. Porque o que funciona aqui nos Estados Unidos não funciona no Brasil e vice-versa.
Eu não estou dizendo que é errado ou que é certo. É diferente. E você conhece a realidade do Brasil. Talvez você não conheça a realidade dos Estados Unidos, mas isso a pessoa que está te contratando conhece. Nesse intercâmbio de informação, você traduz o que acontece, quais são os processos, quais são os procedimentos, quais são as licenças que precisam. No Brasil, por exemplo, a gente tem CETESB. Aqui nos Estados Unidos, não tem CETESB. O que é CETESB? Companhia de Esgoto do Estado de São Paulo? Alguma coisa assim? Tratamento de água? Mas não tem nos Estados Unidos. Por quê? É uma agência brasileira que cuida do meio ambiente. Então, todas essas coisinhas, por exemplo, bombeiro. Bombeiro tem aqui também. Bombeiro tem no Brasil. Então, essas coisinhas você vai traduzindo e a pessoa vai tendo confiança em você, ela vai entendendo o que você está falando e você vai conseguir oportunidades que são muito, muito específicas. E onde você vai conseguir isso? Em feiras internacionais, falando nos stands. Então, tem um monte de chinês querendo ir para o Brasil. Eles estão nessas feiras. E os stands deles são os menos visitados. Ninguém vai lá falar com eles. Dá até tristeza. Fala com esse pessoal. Pergunta, ó, eu sou... Não precisa falar que você é brasileiro, porque talvez se eles estiverem aí no Brasil, eles vão saber, né? Mas se apresenta e fala, ó, eu tô aqui, eu sou consultor. Precisa ser consultor? Não, mas fala que é. Eu sou consultor, eu trabalho com negócios aqui no Brasil e se você algum dia quiser vir aqui para o Brasil, montar operação, eu te ajudo, eu consigo te ajudar. Se você quiser importar produto, eu consigo te ajudar. Se você quiser montar um escritório aqui, eu consigo te ajudar. Se você quer fazer a parte comercial aqui, eu consigo te ajudar. É fácil, mas precisa de um pouco de loucura. Feiras, isso pode acontecer muito. E acontece, porque eu faço isso. Né? Eu faço, ó, se você quiser minha ajuda, manda, deixa o meu cartão, fala com a pessoa, entra em contato comigo. Eles entram em contato. Eles querem estar no Brasil. Segundo, né, contato direto. Esse é um pouco mais difícil. Você mandar uma mensagem, começar a conversar com a pessoa, tentar buscar algum contato, isso é mais complicado. Mas quem está no Brasil quer fazer negócio no Brasil, senão o cara não estaria lá no Brasil. Imagina só o tanto de stand que você perdeu de passar na última FISA, por exemplo. Tinha um monte de stand de gente de fora do Brasil. E não precisa ser só dos Estados Unidos, tem da China, tem da Austrália, tem do Chile, tem um monte de empresa querendo entrar no Brasil. O Brasil é o maior mercado da América Latina. Ele é gigante, tá? Embaixadas têm escritórios de apoio ao imigrante, né, ao empreendedor imigrante, que são muito boas. Então, entra lá na embaixada, conhece o embaixador do país. Por exemplo, eu quero falar com o embaixador da Índia. Deve ter esse embaixador aí no Brasil. Deve ter embaixada da Índia no Brasil, eu não sei, faço ideia. Eu sei que tem da Bélgica, por exemplo. Quem que vai visitar essa embaixada? Provavelmente ninguém. Você, que tem um pouco de loucura. Vai lá, se apresenta e fala assim: ó, eu ajudo a trazer negócios aqui para o Brasil. Se você precisar da minha ajuda, eu consigo ajudar, principalmente para a área de alimentos. Funciona. Eu já fiz isso. Eu já vi outras pessoas que fazem. Quantas pessoas vocês já viram que fazem isso? Eu consigo contar na mão e ainda sobra dedo, tá? Então, é um mercado zero concorrência. É um mercado zero concorrência. Escritórios de comércio exterior. Isso daqui é muito bom também. Quem está fazendo importação, quem traz produto para dentro do Brasil, tem muito contato com empresas de fora. Essas empresas de fora precisam de ajuda para legalizar, para fazer rotulagem, para fazer liberação, para fazer certificação e, quem sabe, montar a operação, montar um escritório comercial, contratar equipe, montar uma fábrica, né? Foi assim que eu comecei na Fiberstar, foi assim que eu comecei na Lacenor. Não caiu no meu colo, né? Tem que estar com pelo menos esses 4 itens aqui em dia. E desses 4, o que eu falaria para você que é o mais fácil é ter o visto americano, tá certo? Falar inglês é complicado? Ó, Laís pergunta aqui, tem algum curso que você indica para aprender a falar inglês? Entendo bem, mas tem dificuldade. Eu não recomendo nenhum curso de inglês, tá? O que eu recomendo é que vocês comecem a se testar.
Começa a falar com as empresas em inglês. Começa a mandar e-mail para as empresas em inglês. Começa a ter relacionamentos com pessoas que falam inglês. Existem muitas pessoas, existem muitas. O mundo inteiro praticamente fala inglês. Então, se não está aqui no Brasil, vai falar inglês. Tem que treinar. Não se perde no curso. Lembra lá do chá: conhecimento, habilidade, atitude. Conhecimento da vocabulário, da gramática, da conjugação, isso a gente pode ter. Habilidade é treino, mas atitude vai te levar muito longe. Então a atitude é mandar um e-mail, fazer uma ligação, chamar alguém para conversar, fazer uma entrevista, começar a enviar currículo para vagas em inglês e fazer entrevistas com as pessoas em inglês, receber ligações de pessoas em inglês. Durante muito tempo na Fiberstar, que eu trabalhei uns 4 anos lá. Eu era o único brasileiro. Então, ninguém mais falava português. Tudo era em inglês. E-mail, ligação, reunião, tudo em inglês. E aí acaba desenvolvendo, né? Então, a minha dica para quem quer aprender inglês não é curso de inglês. Se você nunca fez inglês, o curso vai te ajudar bastante, mas se você já fez, entende um pouco, fala um pouco, é atitude, atitude. Vai atrás, vai buscar, vai meter a cara, vai passar vergonha, né? Então, com a La Senora, eu aprendi espanhol. Eu falava um portunhol bem meia boca, bem feio mesmo. Dava vergonha de mim. Só que depois de um tempo, ou você acostuma, né? Então, acho que eu acostumei com o meu portunhol zoado, ou as pessoas começaram a me entender melhor. Não sei o que aconteceu, mas hoje eu falo que eu falo espanhol tranquilo. Consigo dar palestra, consigo fazer reunião, consigo fazer chamada, consigo discutir. Por quê? É atitude. Quantos cursos de espanhol eu fiz? Nenhum, né? É claro que eu vou estudando, vou lendo, vou entendendo a base da língua, mas se não praticar, não vai, certo? Consultoria, e aqui vem a parte dos haters, né? Consultoria sem visto nos Estados Unidos. Como? Tá, isso daqui talvez, sorte que não fica gravado esse negócio aqui, né? Como fazer consultoria nos Estados Unidos sem visto? Para quem conhece aqui os Estados Unidos, ele precisa de visto para trabalho. Então você não pode trabalhar aqui sem visto. Só que você pode prestar serviço remoto sem visto. Por exemplo, Google Ads, você está prestando um serviço ali para o Google e você está recebendo dinheiro do Google porque você está fazendo uma prestação de serviço, está colocando seu vídeo ali na plataforma deles e eles estão te pagando. Plataformas como o Elion Research é uma plataforma de serviço remoto. Você faz o serviço no Brasil e você recebe moeda estrangeira. Então você está prestando um serviço, né? Você não está trabalhando nos Estados Unidos, você está trabalhando para os Estados Unidos fora do território dos Estados Unidos. Você está trabalhando no Brasil, por exemplo. Eu fiz por muito tempo isso daqui. Hoje eu vou me manter calado. Mas você pode fazer trabalhos remotos, né, ou visitas presenciais com B1, B2. Você pode fazer isso. Você pode vir para cá para conversar com o seu cliente, para fazer uma reunião com ele, entregar o seu trabalho online. E aí você recebe transferência internacional, cria uma invoice e recebe em dólar sem ter que sair do Brasil. O que é uma invoice? Né? Para quem já teve que emitir invoice, ou quem ouviu falar sobre invoice, quem está na consultoria, fica assim, mas eu tenho que emitir nota. Cara, nota não serve para nada. Só serve para o governo brasileiro, e aqui eu falo com todas as letras. Tá? Nota fiscal só serve para o governo brasileiro arrancar dinheiro seu. Ele quer saber de onde veio esse dinheiro, para onde que foi esse dinheiro e cadê a parte dele. É para isso que serve uma nota fiscal. Então, fique atenta com emissão de nota fiscal. Ela só serve, é um atestado de que você recebeu o dinheiro dessa pessoa, essa pessoa te mandou essa quantidade de dinheiro e você deve uma parte desse valor para o governo. Exatamente isso que serve e exatamente para isso que serve uma nota fiscal, quando você emite. Quando você emite uma invoice, é praticamente a mesma coisa. Só que emissão de invoice não é como no Brasil. No Brasil a gente tem um sistema, o governo é super automatizado para isso, é super informatizado, porque ele quer arrecadar, né? Ele quer fazer a arrecadação do máximo possível e não pode deixar nenhuma parte escapar. Nos Estados Unidos é mais tranquilo, você faz a sua autodeclaração de
de dinheiro. Então, a invoice é um documento no Word que tem os dados da empresa, quanto você cobrou, e está tudo certo. Não é um sistema online, não é um sistema que precisa de uma chave, não é um sistema que precisa de certificado digital, é totalmente na confiança que o governo americano faz isso. Então, você consegue emitir uma invoice estando no Brasil. Que é o modelo Me Pede, é um Word que você altera só os dados aqui, não tem nada demais, tá? Remessa internacional, você entra no remessaonline.com.br, faz o seu cadastro e você recebe um código SWIFT, um código do banco, as informações, e você vai ter uma conta que você pode receber dinheiro de transferência internacional. Então não adianta mandar lá seu Nubank, agência 001, conta não sei o quê, que ninguém vai mandar dinheiro para essa conta, tá? Você precisa ter uma conta que receba dinheiro internacional. Então, Remessa Online vai fazer isso. As melhores taxas até agora, né, de feedback que eu tenho de pessoas que fazem essas transferências internacionais. Eu já usei muito e pesquisei muito na época que eu usava. Remessa Online era a melhor taxa, o melhor processo, o mais simples e o mais rápido também, tá? O dinheiro está na sua conta em um dia útil, super tranquilo, tudo online, tá? Como é que a gente vai usar cartão e milha? Não é comprando produto, tá? Eu já vi muito disso daí na internet, no Instagram, tem muito disso. Eu comprei alguns cursos de milha para entender, porque como eu viajo muito, eu preciso saber o que está acontecendo, como é que faz para economizar, e não é comprando produto, tá? Não é usando cartão para comprar tudo também, que as pessoas falam, não, vai comprar tudo no cartão. Já fiz isso, ajuda, ele vai te dar uns pontos a mais ali, mas não vai te salvar a vida, tá? E também não é tendo um super cartão. Não adianta ter um super cartão que você não vai, com isso, conseguir usar melhor as milhas. Você vai conseguir acesso a lounges, por exemplo. Isso é muito, muito bom, mas não vai te ajudar com os custos da viagem. O que de fato é, tá? Você precisa planejar bem, ter flexibilidade das suas datas, comprar pontos e transferências bonificadas. Isso aqui eu vou mostrar como é que faz agora. E estudar programas de emissão de milhas, emissão de bilhetes, e aqui você vai conseguir. O que acontecia muito um tempo atrás, antes da Max Milha falir, tá? Esse pessoal que vendia curso, eles falavam, você faz 3, 4, 5 contas de laranja, então você põe sua família inteira nesses programas, você compra pontos nas contas dessas pessoas e você vende esses pontos através do portal do Max Milha, Hot Milha, e aí você acaba ganhando 8, 10% nas transações. A gente falou ontem, 8, 10% é muito? Depende do montante. Então, essas pessoas trabalhavam muito alavancadas. Tinha conta com 10 mil, 20 mil reais, 30 mil reais, e aí, com a falência da Max Milha e a recuperação judicial, essas pessoas perderam muito dinheiro. Sei por quê. Como eu comprei esses cursos, eu estava vendo, né, esses grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, o desespero das pessoas com esses bloqueios dos recursos. Eu fiquei bloqueado ali com 3 mil reais apenas, tá? Teve gente que ficou com muito mais. Cada conta da pessoa, por exemplo, tinha mais de 10, 20 mil reais travados ali e que provavelmente não vai receber, tá? Então, elas alavancavam essas compras de milhas, criavam contas fake, tá? Ilegal. Eu, particularmente, não gostava e não gosto desse sistema. Então, o que eu vou explicar para vocês aqui é o que eu faço, com essas milhas. O que é transferência bonificada? De tempos em tempos, as empresas aéreas, elas soltam que elas estão fazendo promoção de transferência bonificada. Então, você vai em programas como o Livelo, o Smile, Livelo não, Smile não. Você vai nos programas como o Livelo, e aí você, Esfera, Livelo e Esfera, você vai lá, compra os pontos do Livelo e Esfera e transfere para as empresas aéreas. Então, essa transferência bonificada, lá vai variar aí de 30% a 100%. Smile e Azul têm os melhores bônus, tá? A Latam nem tem tanto bônus, mas vale a pena criar um alerta. Por exemplo, a Azul, 2 semanas atrás, ela estava com uma promoção de compra de pontos com 300% de bonificação.
Então vocês vão entender mais ou menos o que é essa bonificação agora, eu vou passar para vocês. Mas vale a pena criar um alerta no Google para sempre que tiver bonificação, transferência bonificada, ele te mandar um alerta de e-mail ali. Vamos pegar uma promoção, aqui é o site do Esfera. O Esfera ele vende 1.000 milhas por R$ 70. Então, que vai acontecer aqui? O seu custo de milha é R$ 70 por 1.000 milhas, tá? 1.000 milhas é uma denominação muito comum para quem é milheiro. Então ele vai falar: "Ah, quanto custa? R$ 30. R$ 30. R$ 30 o quê? R$ 30, 1.000 milhas. 1.000 milhas custa R$ 30. Um custo bom, para vocês terem uma ideia de custo, né, para você gerar esses pontos para Smile, para Azul, por exemplo, é uns 13, R$ 14 por 1.000 milhas. Aí vai começar a compensar você fazer emissão por milhas. Nessa promoção, ó, que tinha 50% de desconto, ao invés de você pagar R$ 70 por 1.000 milhas, você vai pagar R$ 35 por 1.000 milhas. Já melhorou um pouquinho, certo? Com a transferência bonificada de 100%, esses R$ 35 você vai ganhar 2.000 milhas. Então, vai ficar R$ 17 por 1.000 milhas. Então, imagina aqui que você saiu de R$ 70, você caiu para R$ 17 por 1.000 milhas. Então, com desconto, né, a Esfera e o Livelo vivem fazendo 50% de desconto, então você já não vai pagar mais 70, você vai pagar 35. Não vá lá comprar ponto por preço cheio, tá? Espera, por isso que eu falo, tem que ter flexibilidade, tem que ter um pouco de caixa, tem que ter paciência. Faz a transferência bonificada, 100% acontece de vez em quando, não é sempre, não é frequente, mas se acontecer, principalmente para a Latam, vale muito a pena, tá? E aí seus pontos de 35 reais por 1.000 milhas vão ser R$ 35 por 2.000 milhas. E aí seu custo por milha, por 1.000 milhas, cai de 35 para 17. Então você começou com 70, você caiu para 17. E aí você consegue comprar quantos pontos você quiser ou quantos pontos o programa de pontuação deixar você comprar. E aí você compra, tá? R$ 17 por 1.000 milhas é um valor bom. 15 é um valor bom, 13 é um valor bom, tudo que tiver ali abaixo de 20 é bom. Então vamos fazer aqui uma comparação com uma emissão da Latam, por exemplo. A Latam, a mesma passagem, tá? Eu peguei aqui, isso daqui está no curso Treino Food Brasil sobre milhas. Eu usei lá e eu estou trazendo aqui para vocês, por isso que ficou tudo azulzinho. 75 mil pontos para fazer essa emissão da mesma passagem aqui, que vai sair por 2.400. Se você for fazer uma comparação, ó, ela dá 41% de desconto. Então, 75 mil dividido por 1.000 milhas, né, vezes 17. Ele vai custar R$ 1.278, mais as taxas de emissão de 157. Eu emito essa passagem por 1.437, 1.435, ao invés de 2.437. Então, eu consigo fazer uma emissão com um desconto. Por que isso é bom? Porque ao invés de você gastar 2.000, você vai gastar 1.000, né? Você vai gastar quase metade do valor ali. Tá certo? Isso aqui é rapidinho, é só um exemplo do que a gente pode fazer. Tá? Isso serve para Azul, serve para Gol, serve para Latam, nesse caso. E é isso que eu faço para economizar com passagem aérea, principalmente quando eu tenho que pagar passagens aéreas muito caras. Agora, para Miami, está um absurdo, está muito caro, é alta temporada e o período ideal para fazer compras é mais ou menos com uns 45 dias de antecedência. Investimento em ações. Tá? O que são esses investimentos? Existem várias modalidades: buy and hold, swing trade, day trade, scalping, position trade. Todas essas são terminologias que vocês vão ouvir quando vocês estiverem trabalhando com ações. O que realmente faz diferença? Tá? Eu já fiz todos aqueles tipos de operação. Operar todos os dias faz diferença? Estudar análise técnica, estudar a empresa, fundamento, ler notícia, buscar simetria, criar projeção, tudo isso você vai ouvir de pessoas que fazem a vida no Instagram vendendo cursos sobre investimentos. Qual desses daqui faz sentido? Tá? Você já fez algum desses? Eu já fiz muito de todos. Tá? O que fez a grande diferença foi ganhar mais. Nenhum desses aqui me ajudou. Por quê? O que eu sei, o que eu trabalho é com alimentos, é com desenvolvimento de produtos, de processos, de negócios.
Isso me ajudou, isso fez muita diferença. Focar em ganhar mais para eu conseguir investir mais. E quando eu ganhei mais para investir mais, eu consegui fazer aportes mais significativos. Então não é o montante em si, é a quantidade de dinheiro que você consegue colocar e não tirar, e não depender desse dinheiro. É muito, eu acho, né, muito, muito, muito irresponsável você ficar falando para a pessoa: "Ah, investe R$ 300 por mês". 90% da população não tem R$ 4.000 por mês, não ganha R$ 4.000 por mês, e aí você fica falando: "Não, só R$ 300". Cara, só R$ 300 talvez é o que a pessoa gasta com comida, o mês inteiro. E você vai falar: "Só R$ 300?". Não é só R$ 300, R$ 300 para ela é uma parcela muito importante da do rendimento mensal dela. Então, independente da modalidade que você vai fazer, se você quer fazer day trade, você quer fazer scalp, você quer fazer o que você quiser, ganhe mais. E quanto a mais? Número da felicidade. $6.250 ou R$ 37.000 por mês. A partir disso, vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo, e você vai conseguir fazer aportes muito mais sossegados e, principalmente, sem precisar ficar mexendo, sem precisar se preocupar. E quando você tiver um volume interessante de dinheiro, aí você começa a se preocupar. Aí você começa a estudar um pouco melhor, aí você começa a criar proteção, aí você contrata pessoas para fazer isso para você. Fundos que podem fazer o gerenciamento do seu patrimônio. Investir em cripto, tá? Isso daqui é uma aula totalmente separada. Isso daqui tem que ser uma aula que causa muita controvérsia, porém, eu invisto em cripto, porque eu acredito que comprar Bitcoin, isso aqui desde sempre, tá? Eu já comprei Bitcoin quando o Bitcoin estava lá 13.000, R$ 18.000, só que vendi tudo quando ele chegou a R$ 60.000. E hoje ele está quase 500 mil reais, né? Arrependimento, mas eu sigo comprando, né? Eu não uso Bitcoin para fazer negociação, para pagar nada, tá? Mas eu uso o Bitcoin como garantia. Eu taco dólar digital, o USDC, transfiro o USDC para uma conta de cartão de crédito que se chama off-ramp e também transfiro para uma conta da Uniswap para gerar taxas. Então, o Bitcoin fica guardado, ele serve como garantia, eu saco dólar e uso esse dólar, ou para fazer compras através desse cartão do off-ramp, ou através da Uniswap. Isso daqui é uma aula que tem que ser uma aula de 3, 4 horas, tá? Porque isso aqui é super complexo, porém, isso daqui me dá um rendimento mensal de mais ou menos, e pode parecer golpe, pode parecer pirâmide, mas sou eu que faço, eu que sou dono desse dinheiro, eu que faço isso daqui. Posso mostrar para vocês depois, de 6, 7% ao mês, tá? Então isso aqui me ajuda a pagar, por exemplo, um monte de conta que tem no Brasil. Um monte de conta que tem no Brasil só com essa estratégia aqui, tá? Mas isso aqui só depois, mais para frente, né? Então o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai, lição de casa, tá? Anota aí. Falar inglês, tirar passaporte, visto americano. Isso aqui tem que ser fundamental. Antes eu falava, só fala inglês. Cara, agora a barra já subiu. Falar inglês, tirar passaporte e o visto americano. Porque imagina só, vou falar para você, vem para cá, paga a passagem, amanhã esteja aqui. E aí, você não tem visto? Vai fazer o que aqui? Não tem passaporte, não dá nem tempo de tirar o visto. Não falar inglês, até aqui tá tranquilo, porque eu falo, então eu posso te ajudar. Mas se não tiver passaporte, não tiver visto, não adianta, não vem, tá? Abrir conta nos programas aéreos da Latam, Gol, Azul, TAP, nos programas de ponto da Livelo e da Esfera. Abrir conta também nos de hotel, AL e IHG. São todas grátis, né? Não precisa pagar nada, então não tem por que não ter conta nesses lugares. E criar um alerta no Google ali para as transferências bonificadas para a gente ficar sabendo o que está acontecendo. Eu tenho esses alertas porque para mim é muito bom. Igual essa da Azul, eu precisava emitir uma passagem da Azul, eu sabia que a Azul estava com compra bonificada de 300% e faz muito sentido, né? 300% é um ponto muito barato. Abrir conta nas corretoras, Rico, BTG, XP, são todas grátis também para você abrir. Enviar dinheiro, montar sua tese de investimento ali, quero comprar não sei o quê, e investir em buy and hold.
compra, deixa lá, esquece, tá? A não ser que mude muito a empresa. Então, aí vale a pena dar uma remanejada. Qual é a conclusão? A gente já calculou a nossa aposentadoria, os aportes mensais que a gente precisa ter. A gente viu a influência, e eu acho que isso aqui é uma parte principal do curso, é essa influência do dólar na inflação e nos juros. E, na verdade, a, a influência do dólar na nossa moeda local. Você viu que está super atrelado. Se você expandir esse estudo, você vai ver que está super atrelado. A subida do dólar com a subida de juros, a subida de inflação e os reajustes de preços no Brasil. Tá? A gente aprendeu como funciona o mercado de milhas, bem por cima. Tá? Não estou falando que a gente ficou milheiro agora. Passamos um pouco por ação, muito de leve, e principalmente sobre o mercado cripto também. Só passamos assim, se a gente tivesse voando de avião, a gente passou e só deu uma olhada assim e viu, tem um lago ali. Só isso, tá? Não é nada super complexo, você não vai sair comprando Bitcoin agora, você não vai sair fazendo nada na, no off-ramp, nada. Não, no swap, nada disso, tá bom? Só passamos para ter uma ideia que existe, qual que é o rendimento, o que pode ser feito. Mais para frente a gente vai ter mais aulas sobre isso. Qual que é os próximos passos? Investir em você. Tá? Então, se você aproveitou o workshop, conta uma coisa, se você aprendeu algo de novo aqui. Se você aprendeu algo de novo aqui, esse workshop já valeu a pena. Durante esses 3 dias, se eu conseguir te apresentar alguma coisa que você não sabia, já foi um sucesso esse seu workshop. Manda aqui no comentário para eu saber. Então, você acha que eu posso te ajudar a chegar nesses 10x ou no número da felicidade em 2025? Eu acho que sim. Eu cheguei lá, já ajudei outras pessoas a chegarem lá, e eu acho que eu consigo te ajudar a chegar nesse valor, tá? E se 2025 começasse assim? Essas mensagens aqui são de pessoas ou oferecendo vagas, né, de 100 mil, 140 mil, 175 mil por ano, né? Isso aqui são dólares, tá? Se fosse em real, já seria muita coisa, já seria bom. Mas em dólar, é perfeito, é muito bom. E se você recebesse uma mensagem assim, ó, essa vaga está pagando 15 mil, essa vaga aqui está pagando 12 mil reais, tá? Aqui já são reais. Também ajudaria. Acho que traria outras opções. Receber esse tipo de mensagem quer dizer algumas coisas, mas a principal é que você está bem posicionado, que você está aberto a receber esses tipos de propósito, e não quer dizer que você é CLT, que você é PJ, que você é consultor, que você é empregado, quer dizer que você é um profissional que tem o seu posicionamento e você pode ajudar as empresas, independente do formato de contratação, independente do formato de pagamento, independente dos formatos fiscais. Você está lá para jogo e as empresas sabem disso. Isso que é importante. Então, se 2025 começasse assim, seria bom? Para mim, sim, seria excelente. Tá? E eu tenho duas propostas para vocês. Então, aqui a gente vai falar sobre o Trainee Food Brasil e sobre a mentoria Food Brasil. Você pode escolher uma das duas. Trainee Food Brasil. Ele é um curso online, já está gravado, ele vai ser disponibilizado assim que você entrar. Ele tem bônus, ele tem uma vaga, ele tem um grupo de vagas exclusivas que você acessa, elas são buscadas para você, são enviadas para você. Tem um grupo de networking dos alunos e aulas mensais ao vivo para atualização. São 12 módulos, a gente fala sobre a metodologia SCM, sobreviver, crescer, multiplicar, que foi praticamente o passo a passo que a gente fez durante esse workshop. Então a gente passou bem por cima de alguns assuntos, focou mais em alguns assuntos, mas no curso, cada uma dessas aulas aqui tem duração de 1h30, 2 horas, falando só sobre o assunto específico. Então a gente vai muito mais a fundo, muito mais detalhado, para conseguir ajudar você a construir essa base para chegar nesse faturamento em 2025. Eu vejo que muita gente esquece do básico e tenta fazer coisas muito mirabolantes, como vamos fazer um perfil, vamos estudar marketing, vamos vender melhor, e esquece da preparação dentro de casa. O que você vai vender? O que você vai apresentar para o seu cliente? O que você tem de conhecimento ali? O que você está preparado para apresentar para essas empresas? Tanto como um
fornecedor de serviço, quanto como um fornecedor de horas. Se você for um empregado, você está vendendo horas para a empresa. Exatamente isso que você está fazendo. Então, o curso Treino Food Brasil, ele foi desenhado para te ajudar a fazer toda essa preparação, toda essa base. E a mentoria? Né, a mentoria, elas são 6 etapas, né, isso daqui são as 6 ideias iniciais de aulas, então a gente vai fazer uma mentoria, ao vivo, então eu vou estar com vocês durante 6 encontros, 1 mês e meio ou 2 meses, dependendo da agenda. A gente vai fazer um planejamento estratégico e autoavaliação. É o que a gente fez, a gente vai definir esse plano A e vamos definir o plano B e vamos fazer o plano C. A gente vai estruturar durante 90 dias isso daí. O que que você vai fazer em cada etapa desses meses? Ah, eu quero fazer um negócio, eu quero mudar minha consultoria, eu quero passar numa vaga, eu quero conseguir um emprego, eu quero. Cara, a gente vai fazer isso e vai ter atividade aqui durante 90 dias e eu vou acompanhar cada um de vocês. E eu quero ver, né, se isso é feito. A gente vai fazer proposta comercial. Então, não sei como é que eu faço minha proposta, não sei quanto cobrar, não sei quanto pedir no meu salário. Cara, a gente vai sentar e vai fazer isso. Como precificar, quais são os tipos de precificação, como é que a gente consegue mandar essa proposta, e vamos apresentar a proposta pronta para apresentar para esses clientes, e vamos conduzir esse processo comercial junto com vocês. Estratégia de networking, né, a gente vai sentar, eu posso te apresentar um monte de pessoas, trazer um monte de pessoas, colocar em contato, dar acesso a diferentes, networkings. Multiplicação financeira, aqui a gente pode ter uma aula inteira de cripto e vocês vão ficar alucinados aí por quais são as possibilidades que a gente tem, tá? São muito maiores que qualquer coisa que existe no mercado hoje, e eu não estou falando isso de hoje. Faço isso aqui faz muito, muito, muito tempo, tá? Liderança e comunicação, acho que a parte de comunicação, de gerenciamento, de como montar eventos como esse, eu consigo ajudar e colocar para rodar junto com vocês. Então, se você quiser fazer algo desse tipo também, a gente consegue fazer. E principalmente, consolidar essa execução do plano em 10x. Então, aqui a gente tem um bônus de chamada, um bônus exclusivo para os 10 primeiros que comprarem. A gente vai fazer uma chamada exclusiva com você, eu vou te ligar, a gente vai conversar, a gente vai tirar todas as dúvidas, planejar e vai ser uma chamada só para você, tá bom? Os 10 primeiros que entrarem aqui nessa turma. Então, qual que é a diferença? Preço. Um é online, é em grupo, o outro é exclusivo. Então, um vai ser 49 por mês, durante 12 meses, o outro 484 durante 12 meses. Né? Para quem quiser mais informações, esse aqui é o QR Code do checkout. Eu espero vocês, espero que tenham gostado, espero que tenha conseguido ajudar você nesse processo de 3 dias a planejar um pouco melhor seu 2025. Espero que você consiga acessar esses ganhos multiplicados por 10x ou o seu número da felicidade. Essa é a minha mensagem de final de ano. Um bom final de ano, boas festas, aproveita o restante dessa semana, aí, última semana do ano, para pensar, planejar e aproveitar com a família. Né? Eu sou Augusto da Food Brasil, sou engenheiro de alimentos, agradeço por você ter participado aqui e vou encerrar essa transmissão no Instagram, LinkedIn e YouTube. A gente continua lá no Zoom.